Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lana, tudo bem com vocês? Espero de verdade que sim. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre uma das teorias do surgimento de nós, seres humanos. Ou, pelo menos vou tentar. Bom, mas antes de começar, preciso dizer que acredito em Deus como Criador, mas não tenho, de forma nenhuma, a intenção de criticar quem não acredita ou quem tem outras crenças. Resolvi trazer apenas em caráter informativo e porque achei uma teoria bem interessante e gostaria de dividir com vocês. Ainda preciso dizer que existem outros fatos em minha pesquisa, mas que não vou citar aqui porque ficaria muito extenso. Mas caso você queira uma parte 2, deixe nos comentários, por favor. Então vamos começar? Bom, para começar, em minhas pesquisas, diz que o aparecimento do homem no planeta deu-se há aproximadamente 5.000 EAC, 5.000 anos EAC, que quer dizer antes da Era Comum, ou mais popularmente conhecido como AC, antes de Cristo. E surgiu a partir da civilização do planeta Nibiru e de seus habitantes, conhecidos como Anunnakis. Ou seja, nessa teoria diz que os primeiros seres humanos foram criados por eles e esses seres humanos, com o passar do tempo, foram evoluindo e deram origem à civilização suméria, que originou-se na região da Mesopotâmia entre os rios Eufrates e Tigre. Agora, para um melhor entendimento, vou falar um pouco sobre os Anunnakis. Os Anunnakis, conhecidos como deuses da antiguidade, eram considerados gigantes e possuíam extraordinárias habilidades. Um dos símbolos ligados aos Anunnakis é um disco alado, que para alguns pode ser a representação de seu planeta, Nibiru, e para outros esse símbolo representa a capacidade deles de voar. O planeta natal dos Anunnakis, Nibiru, é um planeta de cor avermelhada, com um tamanho aproximadamente 4 vezes maior do que a Terra. O planeta foi tirado de sua órbita após uma forte colisão entre uma de suas luas com um planeta que era composto em grande parte de massa líquida. Esse planeta era conhecido como Tiamat. E com essa colisão, o mesmo foi dividido em dois. Tiamat foi dividido em duas partes. A parte que foi atingida ficou tão fragmentada que acabou criando o cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte. Já a sua outra metade teria sido responsável por criar nosso planetinha aqui, planeta Terra. Com essa colisão, a parte que sobrou teria sido empurrada para uma órbita mais próxima do Sol e ele se encontra nessa órbita até hoje. Após essa colisão, Nibiru também sofreu mudanças. Nibiru também foi desviado de sua órbita, então ele foi atraído pela gravidade do Sol e assim, em teoria, estaria fazendo parte do nosso sistema solar. Só para informação, Anunnaki significa aqueles que vieram do céu. Por que será, hein? Hoje em dia, alguns acreditam que o planeta X possa ser o planeta Nibiru. Já ouviu falar sobre o planeta X? Dá uma pesquisada aí. Acho que você vai gostar. Então, voltando. Os Anunnakis vieram de seu planeta Nibiru, pois o mesmo estava com sérios problemas em seu ecossistema. E assim eles vieram a fim de resolver ou amenizar os problemas de seu planeta. Com isso, mandaram a primeira expedição à Terra para buscar ouro, a fim de restaurar e proteger a atmosfera de seu planeta. Algumas pesquisas mencionam que eles vieram atrás do ouro por esse propiciar a vida longa, além de favorecer o desenvolvimento de suas capacidades metafísicas. A primeira expedição Anunnaki foi comandada por Enki, que significa Senhor da Terra, e instalou-se na região do Golfo Pérsico. Nesse local, estabeleceu-se a primeira base na Terra, e o nome desta base era Eridu, que significa lar longínquo construído.
Quando a base na Terra já estava bem estabelecida e organizada, Enki ergueu outro complexo para a exploração de minério no sudeste da África, a qual deu o nome de Abzu. Com o passar dos anos, uma segunda expedição foi enviada pelo governante de Nibiru, esse chamado de Anu, que significa Senhor das Alturas. Essa expedição foi comandada por Enlil, Senhor do Comando, que era meio-irmão de Enki. Tá parecendo novela mexicana, né? Mas havia uma grande rivalidade entre Enlil e Enki. Não disse? Novela mexicana. Então, assim que chegou, Enlil liderou a construção de um grande complexo perto do Monte Ararat. Tempos depois, houve ainda uma terceira expedição, liderada por Nima, também conhecida por Nit, que significa Senhora da Vida, uma médica especializada em genética, meia-irmã de Enki e Enlil. Nessa época já viviam mais de 600 Anunnakis aqui na Terra, mas ainda nenhum ser humano. Tempos se passaram e os Anunnakis que estavam fazendo trabalho pesado começaram a reclamar, não queriam mais executar essas funções. Com isso, houve conflitos graves nas minas que geraram um motim. Enlil informou a Anu e, devido à gravidade da situação, este veio pessoalmente à Terra para castigar os líderes do motim. Mas ouvindo seus depoimentos e vendo o trabalho que realizavam, achou que as reivindicações deles eram justas, mas as atividades precisavam continuar, pois era muito importante a extração do ouro e essa não poderia parar. Então Enki falou com seu pai Anu que poderia ter uma solução para o problema. Falou que havia um ser que habitava perto das minas e que o mesmo poderia ser treinado para o trabalho que os Anunnakis não queriam fazer. Então, pediu para que seu pai desse seu consentimento para que a marca dos Anunnakis, ou seja, o ADN Anunnaki, fosse colocado nesse ser a partir de uma junção genética, que seria feita com o ADN dos Anunnakis. Bom, uma breve explicação sobre o que seria ADN, também conhecido como ácido desoxirribonucleico, é uma palavra complicada, gente. Ele é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos e de alguns vírus, que transmitem as características hereditárias de cada ser vivo. Eu achava que eu tinha lido errado, pensei que era DNA, então fui fazer uma pesquisa rápida e cheguei nessa explicação, tá? Voltando. Ele explicou que esse ser era uma espécie de hominídeo primata que tinha evoluído naturalmente na Terra. E Enki, tal como todos os Anunnakis, sabia que todos os seres da Terra possuíam material genético compatível com os Anunnakis, porque a vida na Terra foi iniciada com vestígios orgânicos vindos de Nibiru, após a colisão com Tiamat. Com a aprovação de Anu, Enki e Nima começaram a imediatamente trabalhar nesse projeto, extraindo o óvulo de fêmeas primatas e fertilizando-os em laboratórios com espermatozoides de machos Anunnakis, os quais implantaram no útero de fêmeas Anunnakis. Depois de várias tentativas, surgiu a primeira geração humana, os Homo sapiens. Os Homo sapiens foram criados, mas eles eram híbridos estéreis, e eles foram chamados de trabalhadores primitivos. E à medida que foram sendo ensinados, foram substituindo os Anunnakis nas minas da África, nas tarefas mais difíceis. Mas esses híbridos, além de não terem o padrão Anunnaki, envelheciam rapidamente. Deixaram neles o seu gene original, dos hominídeos primatas. E como os Anunnakis viviam muito, pois um ano deles tem mais ou menos 3.600 anos nosso, ou seja, um ano nosso,
tem 365 dias. O humano deles tem 3.600 anos. Sendo assim, aos olhos dos humanos, dava a sensação que os Anunnakis eram imortais. Mas sendo o tempo de vida dos primeiros híbridos tão curto, para os interesses dos Anunnakis, Enki e Nima aperfeiçoaram a manipulação genética desses híbridos, usando o próprio esperma de Enki. Criaram outro modelo mais aperfeiçoado. Então esse foi nomeado por Enki de Adamo, que significa aquele nascido na terra, ou Adam, ou da terra, o terrestre, o qual possuía um alto grau de inteligência e uma maior longevidade. No princípio, esse novo híbrido da raça adâmica era estéril, e Enki decidiu criar clones modificados utilizando o ADN mitocondrial de sua esposa Nink, Senhora da Terra, combinado com o ADN do tecido retirado de Adamo, e criou uma fêmea capaz de procriar. Então assim foi criada a raça humana perfeita, que não servira apenas para a mineração, mas daria para ser usada em várias outras tarefas que iriam servir aos propósitos dos Anunnakis. Ou seja, aparentemente fomos criados para servir, mas no fim das contas, parece que entre trancos e barrancos, sendo gigantes ou não, eles se foram e nós ficamos muito bem sem eles. Apesar que não tem como ter certeza de se tudo isso aqui for verdade, se ainda não estamos sendo controlados por esses seres. Será? Eu espero que não. Bom, se você me ouviu até aqui, deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Caso tenha gostado do conteúdo, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e me siga nas minhas redes sociais. Lanalu no Sparkle e no Instagram. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo pra vocês, gente.